Bem-vindo, gente, a mais um vídeo do canal. Hoje, esse vídeo, a gente vai falar um tema muito importante para quem está vindo para Portugal. Qual foi a nossa trajetória, como que a gente conseguiu arrumar casa, arrendar casa aqui em Portugal. Tá? Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para vocês ficarem por dentro de toda a nossa trajetória aqui. Tá? Estamos quase 10 meses em Portugal, agora que a gente está assim, mais estabilizado, que a gente começou a resolvemos abrir o canal para compartilhar nossa experiência com vocês e ajudar quem está vindo para cá. Então, gente, antes de tudo, vou falar que se a gente não concordar muito, foi no segundo dia, foi no terceiro, não, foi no 10º dia. Quando você chega aqui em Portugal, a gente fica muito... Parece que você está vivendo um filme, um sonho. Então a gente fica meio desnorteado com tempo, com hora, com dias. Mas foi assim, a gente chegou no dia 13 de julho de 2022 no aeroporto de Lisboa, né? Não viemos com relocation, a gente veio mesmo para procurar casa aqui. Com cara e coragem. Isso, com cara e coragem. Aí você quer falar um pouquinho sobre quem recebeu a gente aqui? Eu conheci uma pessoa no Brasil. E essa pessoa veio para Portugal, né? Essa senhora veio para Portugal e estava aqui com um português. E acabamos pegando amizade, eu falei que vinha para cá. Quando estava chegando, quando estava vindo para cá, eu comentei, eles falaram, passem aqui, fiquem aqui onde a gente está, eles estão em Montijo, né? Receberam a gente, assim, a gente se hospedou lá em Montijo para poder ir e conversar com eles e tudo mais. O seu Aurélio, ele me buscou no aeroporto no dia 13 e levou a gente para a pensão que a gente alugou ali por 2 dias, 3 dias? 3 dias. A gente chegou na quarta, a gente ficou na pensão de quarta para quinta, de quinta para sexta, de sexta para sábado. Para sábado a gente os nossos planos foram sempre ficar ali entre Porto e Braga, tá? Isso, a gente veio com essa intenção, porque no Brasil a gente já pesquisava. E o que você pesquisa no Brasil quando você está vindo? Você pesquisa lugar mais barato, porque você não tem, assim, vivência, você não tem noção de como é, né? A gente nunca tinha saído do país, a gente não tinha noção como que ia ser. Pra gente é outro planeta, ia ser outra coisa de outro mundo. Então a gente pesquisou bastante, assim, é mais barato onde em Portugal? Aí diziam que era no norte, então a gente queria vir para o norte. Custo de vida, né? Isso, as coisas, o arrendamento mais barato, isso. Só que assim, a verdade é que o valor do arrendamento está muito como você procura, onde você procura, como você consegue, e a gente não sabia disso, mas agora a gente vivendo aqui, a gente já sabe. E a gente foi lá, voltando lá, a gente foi, ficou em Montijo esses 3 dias. E a gente, como já tinha pensado lá no Brasil em ficar na parte norte, a gente já tinha reservado hotéis, né? Que a gente tinha 10 dias ou 11 dias de estadia paga. 11 dias no total. 11 dias. Então a gente já reservou hotel já para Porto e perto de Braga, porque era a intenção que a gente tinha. Mesmo assim, o seu Aurélio arranjou um arrendamento até lá em Montijo. Ele se prontificou, ele não vou arrumar uma casa para vocês, ele se prontificou, ligou lá para um parente conhecido dele e ele conseguiu um T2 lá pra gente, só que esse T2 estava em obras, estava em reforma. E o dono falou assim, deixou claro pra gente, frisou muito, focou muito nesse ponto: olha, se vocês quiserem, eu alugo pra vocês, porém eu não tenho data, não posso prometer uma data pra vocês que eu vou entregar. Pode ser daqui 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, não posso prometer-lhe data. Então, por causa disso, a gente acabou não ficando lá em Montijo. Seria bom, é um lugar bom, teria pessoas para apoiar. A gente veio para cima aqui para o norte, sem conhecer ninguém, sem saber nada, sem saber como é que é.
porque a gente tinha feito a nossa pesquisa lá no Brasil e achava, e a gente queria seguir esse planejamento. A gente chegou aí nas finanças lá também, não conseguimos tirar o NIF porque estava só com um agendamento para o final de agosto, então a gente já começou, a gente pensou realmente em ficar lá, a gente ficou pensando em um dia, né? Isso desanimou a gente um pouco, já desanimou um das pouco. Das coisas ser mais demoradas. Então a gente pensou, falou assim, não, vamos seguir o nosso plano, a gente planejou ir para o norte, a gente colocou nas mãos de Deus e o fim de semana a gente foi para Porto. Ficamos sábado e domingo em Porto, onde nada se resolve no fim de semana, então foi onde a gente realmente aproveitou para conhecer Porto, passear, e na segunda de manhã a gente tinha que sair do hotel em Porto. Mas nessa questão de manhã, antes da gente ir para o outro hotel, que era longe, né, Mondinho de Bastos, a gente conseguiu tirar o NIF. Porque sem o NIF, gente, você não consegue fazer nada aqui. E a maior preocupação do Jefferson era comprar um carro para poder a gente começar a focar em procurar casa mesmo. Outra coisa que desanimou a gente um pouco em Montijo foi o fato dele não conseguir resolver essa questão também, porque era uma opção da gente subir de carro. Falo subir, gente, é porque subir no mapa, né? De Lisboa para Porto. A gente pegar e subir, vir para cá, para o norte, de carro, né? Passeando, conhecendo, era uma coisa que a gente queria fazer. E infelizmente também não deu, porque lá a gente não conseguiu tirar o NIF. E sem NIF você não consegue comprar carro, não consegue fazer nada. Você então não consegue nem telefone, não consegue nada. NIF é a primeira coisa que você tem que fazer. Você já tem que tentar, quando vier para Portugal, já pensar nisso, assim. NIF é a primeira coisa. Primeira coisa que você tem que ter. Sem NIF você não é ninguém. Nas finanças. Você não tem documento, entendeu? Aí subimos, passamos o final de semana em Porto, fizemos na segunda-feira nosso NIF e fomos assim. Lá, quando a gente estava procurando hotel, eu olhei no mapa lá assim, um lugar perto de Braga, aí eu queria um lugar mais barato, então você coloca lá assim, onde aparece mais barato. Eu olhei assim, Mondinho de Bastos. Parece tão longe de Braga. Só que é longe. É longe, a gente comeu bola nesse ponto aí achando que era perto e não era. Aí veio mais a necessidade ainda de ter o carro. E lá assim, a gente chegou no hotel de Mondinho de Bastos, ele focou em procurar o carro. Eu falei assim, foca no carro e eu foco aqui nas redes sociais. Vou colocar aqui na descrição, tá, gente? Todos os locais que eu procurei casa. Não desdei nenhum meio de procura, tá? Só tomem cuidado, é só tomar cuidado. Mas desdenhar os meios de procura, não. Então, todos os meios online, eu procurava casa e ele, né, ali na região, tentando ver a questão do carro. Apareceu já. Ó, quem acordou? Voltamos. Então, a gente conseguiu... Ele conseguiu comprar o carro. Quer falar um pouco sobre o carro? Só para quem... Vamos lá. O carro aconteceu o seguinte. Quando você vem no desespero para conseguir o carro, gente, é desesperador quando você tá com 2 crianças, cheio de mala, e infelizmente você vai ter a chance de pagar caro no carro por causa do desespero, né? O próprio vendedor do stand, eu queria comprar no stand porque, como não conhecia nada, né? Era uma chance de ser menos enganado, né? Porque a chance de ser enganado você tem tanto no stand quanto no particular. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu compraria no particular. Mas quando eu cheguei, foi até importante comprar no stand por causa daquela garantiazinha que era para ter, né? No stand. Assim, fui no stand de beira de estrada, onde tinha carrinho barato. Então, geralmente é carrinho mais usado, mais batidinho, mais velho. E paguei 1.900. Não foi barato. Não foi barato. Na época, eu falei, nossa, tá barato. A Crislene aqui achou que, nossa, tá barato. Né? Achou que tava barato, mas hoje a gente vê que não tava nada barato. Nada barato. Então, aí conseguimos encontrar o carro numa quarta, acho que na terça, para ele entregar na quinta de manhã. Na quinta, assim que a gente pegou o carro, atrás de casa.
atrás de casa, não consegui obter assim, um resultado na internet até então, né? E rodamos, gente, como? Procurando casa, perguntando nos cabeleireiros, nos comércios de esquina, nos cafés, nos bares, e o pessoal, não, sempre muito solícito, graças a Deus a gente não teve não sentimos nada de preconceito nessa parte, sabe? Muito pelo contrário, eu percebi que as pessoas até se sensibilizavam mais pra gente estar com criança. E as crianças, gente, no conforto, é pra isso que a gente queria o carro. Eles o tempo inteiro no conforto, ali tinha água, mas assim, não deixa de ser cansativo já dessa forma. Tá? Se pra gente cansa, imagina pra criança, né? Mas a gente já tava com a cadeirinha, conseguiu manter eles no conforto e saímos procurando quinta-feira o dia inteiro. Quando foi na quinta, por volta da tarde, 1h, eu vi que eu tinha uma resposta no meu inbox do Facebook, eu não tinha visto. Uma pessoa mandou a resposta para mim, eu tenho um T2. Aí eu entrei em contato com essa pessoa, me passou o telefone, liguei, ele falou assim, ó, você quer vir ver? Ele me passou o endereço. E eu assim, não, tá muito... E eu sempre assim, na minha alguma coisa me falando, tá muito fácil. E assim, era um local de uma localização ótima. Fomos ver, eu muito desconfiada. Você lembra que a gente entrou no beco, eu fiquei com medo? Eu não tava acostumada ainda a entrar em becos aqui, né? Eu fiquei com muito medo, só milharal e um beco pra você entrar, pra você procurar a casa. A gente não tava achando onde era a casa. Aí se você vai falar sobre a casa agora. Então, a gente chegou e era igualzinho a Vila do Chaves. Morava um monte de gente. Assim, a pessoa não tá errado de fazer isso, o terreno dela tá certo, ela vai tentar tirar dinheiro da melhor maneira que ela conseguir. Então ela alugava, ela pegou o terreno e dividiu assim, fez um monte de quarto e alugava o pessoal da obra. Depois, na casa que ela morava, dividiu os quartos, alugava para não sei quem. Aí tinha um anexo do lado, que era um T1, meio de subsolo assim, meio ruína, que ele estava construindo mais um quarto que ia ser um T2, isso. Mas era um canteiro de obra. Só tinha tijolos ainda, gente. Não tinha a parede levantada, era dos tijolos. Acho que ele começou a ter a ideia de fazer esse T2. E fora isso. A casa deles também, que eles também moravam lá. Isso, morava todo mundo lá. Deus um terreno enorme, um monte de coisa misturada lá. Isso. Aí a gente achou que não era um ambiente legal, né? Que a gente morar com criança, não tinha condições. E aí, graças a Deus, surgiu mais oportunidades. Isso, aí o Gerson lá, super simpatizando com os donos, né? E eu fiquei até com medo dele querer. Mas não, é porque ele vai nos lugares e conversa com todo mundo mesmo. Aí a gente saiu de lá e conversou e viu que não era legal para as crianças, aquele local. Talvez para uma pessoa sozinha, mas assim, pelo preço, eu acho que também estava meio salgado, 400 euros. Porém, a localização era ótima, gente. Era uma localização perfeita, entre Porto e Braga. Mas, então, aí a gente continuou a busca. Aí, quando foi numa sexta de manhã, eu lembrei de um vídeo de uma youtuber que eu vi falando sobre os arrendamentos. E ela deu essa dica de uma imobiliária. Eu falei, vamos nessa imobiliária, na Helena Abreu. A gente saiu sexta-feira de manhã e fomos na imobiliária. O corretor, muito solícito, atendeu a gente super bem. Percebi que ele realmente se sensibilizou com as crianças. Ele falou assim, eu não tenho casa no momento, mas eu vou ver o que eu faço por vocês. Deixamos o contato e voltamos, procuramos mais casa. Aí quando foi à tarde, a gente já assim, nossa diária vai acabar domingo. Nossa estadia vai acabar domingo. E se começar a pagar hotel, era um mês de férias, julho aqui é tudo muito caro. 60 euros já começa a bater aquele desespero. E eu simplesmente fiz aquele post no Facebook. Preciso de T2 ou T3 para casal com 2 crianças, urgente, quase coloquei, pelo amor de Deus. Eu não lembro qual foi o grupo, se foi o grupo Brasileiros em Portugal, Porto, Braga, foi um desses daí, gente. E coloquei. Quando foi uma pessoa, me mandou mensagem e falou assim, olha, eu tô saindo de um T3 em Vila Real. Te interessa? Eu, claro que me interessa. Ela falou assim, olha, eu tô aqui, a dona é uma pessoa muito solícita, muito legal, ela é uma pessoa muito boa e eu queria deixar pessoas responsáveis aqui para tomar conta, né, para ficar na casa, né? E eu vi o seu perfil, vi a foto de vocês e vocês me pareceram ser pessoas muito responsáveis. Aí eu falei assim, não, sim, nós somos pessoas muito responsáveis.
E aí a gente, Vila Real, onde que é Vila Real? Já falei pra ele onde que é Vila Real. Nem e ele já sabia que olhando existia Vila nem Real. sabíamos da existência de Vila Real. Nosso foco era ali, Porto Braga. Aí ficava uma hora de distância lá, e vocês conseguem vir aqui? Quer vir aqui amanhã? Eu falei, sim, a gente consegue, fica uma hora de distância. Amanhã a gente vai aí ver a casa. Aí a gente veio no sábado, viemos aqui ver a casa, conversamos com a pessoa que estava aqui, que transferiu a casa pra gente, né? Graças a Deus, tudo certo. Precisamos fazer mais 2 dias de reserva no hotel, mas a gente já preferiu vir para Vila Real, porque o hotel que a gente estava em Mogi de Basto, a cidade estava em festa, né, em festejo. Festejando, então não tinha mais estadias pra gente se estender lá. Eu até gostaria, porque eu adorei aquela cidade. Muito boa. Mas aí a gente já resolveu vir pra Vila Real mesmo, né? Então viemos pra cá de domingo pra segunda, de segunda pra terça. Na segunda a gente conversou com a proprietária da casa, a gente conheceu ela, a dona aqui da casa, e já pagamos o primeiro mês de aluguel, acertamos tudo com ela, pra já entrar na terça. Então na terça-feira a gente conseguiu entrar aqui na casa, que é a casa que a gente está até hoje. Só um detalhe, né amor? Segunda-feira ele recebeu a ligação da Helena Abreu, da imobiliária, já conseguiu um T2. Que eles tinham conseguido arranjar um T2 pra gente também. Acredito que era na cidade de Lixa. Isso, foi em Lixa. Em Lixa. Porém o Jefferson não perguntou nada mais, porque ele agradeceu muito. Ele falou que a gente tinha conseguido aqui em Vila Real. Então a gente não sabe o valor, as condições nem nada. Mas então assim, Deus mesmo colocou a mão em tudo aqui pra gente e deu tudo certo. Vila Real não estava nos nossos planos, mas hoje é uma cidade, um local aqui que eu gosto muito daqui. Tanto que quando a gente chegou aqui, eu não fiquei assim encantada com Vila Real, não fiquei. Mas hoje eu sou muito encantada com Vila Real. A gente aprendeu a gostar. Muito, gosto muito daqui. E a gente, quem sabe, faz até planos futuros para quem sabe se realmente se estabilizar aqui, mas é algo que a gente está aqui há 10 meses praticamente. Sem nada definido, mas assim, é um pensamento que a gente está começando a ter mesmo, de tanto que a gente está gostando daqui. É muito tranquilo. Então é isso, gente. Obrigada para quem ficou assistindo até o final. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo, colocar para vocês todos os meios de comunicação, todos os canais que eu procurei casa aqui. Realmente casa aqui a mim era a minha única preocupação, né? Acredito que a sua também, né? Era a maior preocupação, porque você vir sem conhecer ninguém, a gente não tinha assim uma segurança de contratar relocation, porque a gente não tinha uma indicação. Então a gente veio assim mesmo para procurar a casa e deu tudo certo. Espero realmente que esse vídeo ajude a quem está vindo para cá. E até a próxima!